Vamos lá para análise macro. Bom, já não é de hoje que a gente tem aí os holofotes do mundo inteiro voltado aos dados inflacionários das principais economias do mundo. Inclusive, hoje nós teremos aí a divulgação do PCI, que é um dado inflacionário americano, e basicamente esse PCI é o dado de inflação que o Federal Reserve mais observa quando ele quer decidir a sua política monetária. Então, por isso, a alta relevância para ele no dia de hoje. Esse dado vai sair às 9h30 da manhã e a previsão dele é que na cotação mensal ele venha numa estabilidade, ou seja, o mesmo 0,2 que tinha vindo no mês passado, e na versão anual ele vem aí com uma leve aceleração, a 4,2%. Basicamente, se ele vier dentro dessas expectativas, não tende a precificar tão fortemente no mercado, mas tudo que vier diferente disso, sim, pode fazer preço dos mercados e refletir para todas as economias do mundo, principalmente para o Brasil aqui, pela grande ligação que nós temos aí com a economia americana. Então, para o cenário europeu, nós também tivemos aí dados de inflação sendo divulgados. A gente teve aí a inflação ao consumidor da zona do euro. Ela veio maior do que o esperado na análise do cheio, que a gente chama, que é o número cheio. Mas nós tivemos aí o núcleo, que é o que realmente os players mais ficam de olhos quando eles querem analisar os dados de inflação, porque ele exclui itens voláteis como alimentos e energia. O cheio veio dentro do esperado e veio com uma leve desaceleração. Isso relativamente é positivo, né? Lembrando que o anterior tinha vindo a 5,5%, que é uma inflação alta para a Europa, mas esse atual veio a 5,3%, o que dá a entender que sim, a política monetária está fazendo efeito e aos poucos a gente vai tendo uma desaceleração desse núcleo. A gente também teve aí falas de membros do Banco Central Europeu e do Banco Central do Reino Unido, e nós tivemos aí todos eles na mesma linha, que estão data dependentes para as próximas decisões de política monetária, se vão continuar aumentando juros ou vão parar os apertos de juros. E basicamente nada de novo no que os outros membros já vinham falando. Mas para o cenário atual, a gente tem sim esse foco voltado aos dados inflacionários americanos, podem ser refletidos na economia europeia lá também, o que automaticamente vai afetar a decisão de política monetária lá deles também. Para o cenário positivo, nós tivemos a UBS, né? Ela divulgou o balanço, então veio um balanço bem expressivo, positivamente, tanto que a ação da UBS estava subindo agora de manhã mais do que 5% lá em Zurique. Isso gera um cenário mais positivo para o cenário europeu, mas ainda as bolsas permanecem aí numa leve estabilidade, mais para positivo, à espera do dado de inflação americano, que vai sair agora às 9h30 da manhã. No cenário asiático, nós tivemos um fechamento, a maioria no negativo. Saíram os dados de PMI industrial da China ontem à noite. Os dados eles vieram um pouco maiores do que o esperado, o que relativamente é positivo, né? Lembrando que a gente estava tendo aí uma pressão grande de desaceleração para a China. Obviamente é um dado ainda fraco, porque ele ainda está no cenário contracionista. Esse dado de PMI ele é avaliado com uma linha de 50. Abaixo de 50 ele é ainda contracionista, acima de 50 ele vira para uma expansão da economia, né? E esse dado veio a 49,7, melhor do que o esperado, mas ainda abaixo de 50. As bolsas fecharam na China, na maioria no negativo, e nós tivemos aí impulsionada na sua maioria também ainda pelo cenário de incorporadoras chinesas. A gente teve um dado relevante que foi o PBOC, que é o Banco do Povo Chinês. Ele se reuniu com credores e empresas privadas por lá para discutir a melhora do acesso ao financiamento por lá. Então, isso tende a trazer boas perspectivas de recuperação para o cenário imobiliário por lá, mas não foram que fizeram preço nos mercados hoje. E para o cenário brasileiro, nós temos um cenário de possível continuidade da queda da Bolsa Brasileira aqui, depois que nós tivemos ontem um pessimismo generalizado aqui interno, depois da divulgação do déficit atual do governo, que ele veio surpreendentemente negativo, sendo que ele veio o segundo pior déficit da série histórica, ou seja, desde que ele é calculado, ele veio o segundo pior. Isso sim gera uma preocupação generalizada para os ativos de risco aqui no Brasil e pode continuar precificando aqui para a gente, principalmente se o dado inflacionário americano vier forte, as bolsas do mundo vão refletir e o mercado brasileiro aqui pode acompanhar essa queda com mais força do que o normal. Nós tivemos um outro fato relevante ontem, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados. Ontem a gente teve a aprovação do projeto que prorroga a desoneração da folha de salários de 17 setores aqui no Brasil. Não é algo que faça preço, porque já era amplamente esperada essa aprovação, né? Mas para o cenário atual aqui do Brasil, a Bolsa vai estar, sim, mais focada nos dados inflacionários americanos e também em possível continuidade do reflexo aí dessa preocupação com o déficit brasileiro. Então é isso, o cenário de hoje.